Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa terceira etapa falando aí, né, sobre a Roma Antiga, a formação, as suas fases, né, de governo, um pouco da sua cultura, do que eles acreditavam, do que eles contribuíram, né, para a nossa civilização, né, as sociedades ocidentais principalmente, tá? Porque nós temos um grande legado, né, herdado aí dos romanos, os romanos que tiveram aí o maior império da antiguidade, né, conquistando todo o território ali que foi fundado ali que foi, né, conquistado por Alexandre o Grande e expandindo ainda mais esse território, né? Então, o Alexandre o Grande, a gente viu, né, no período helenístico, tinha construído aquele maior império, né, conquistado aquele maior império até então, e depois os romanos, né, conquistam um território ainda maior. Aí, para iniciar, né, eu deixei essa imagem, coloquei essa imagem aqui para vocês. Essa imagem aqui é das ruínas do Coliseu, né? O anfiteatro, né, mais famoso aí, né, da Itália, né, que fica lá, né, em Roma. E era aqui que aconteciam as lutas de gladiadores, né, que geralmente eram escravizados, né, que lutavam entre si ou lutavam contra animais, né, para o entretenimento da população, né? Então era um grande Mineirão aqui da época, tá? Então aqui nós tínhamos arquibancadas, né, que ficavam repletas de pessoas, né, bem cheias. E os esportes, né, as festividades que aconteciam aqui, né, essas lutas de gladiadores eram tidas aí como um esporte, né, elas eram bem famosas, né, e a população gostava muito, né, de participar, de estar presente aí nesses jogos aí. Então aqui é as ruínas, né, desse Coliseu, e é uma fonte arqueológica muito importante, né, para a gente conhecer, né, um pouquinho mais sobre a história aí dos romanos. A gente volta a falar um pouquinho mais do Coliseu quando a gente estiver falando, né, da arquitetura, né, e dos gladiadores propriamente ditos, tá? Então, onde fica, né, localizada aí a cidade de Roma? Né? A gente fala Império Romano, né, porque esse império ele foi construído a partir, né, de uma cidade, a cidade de Roma. Tá? Então, a cidade de Roma ela fica localizada aqui na Península Itálica. Né? Já comentei com vocês em outros momentos, né, o que é uma península. Né? É uma parte, né, do continente ligada aqui, isso daqui é chamado de istmo, né? Essa parte que liga esse território ao continente, tá? E cercado, banhado aqui, né? Pelas outras três partes, né? Por mar, né? Por água. Então aqui nós temos a Península Ibérica, né? Uma parte ligada ao continente, as outras três, né? Banhadas aqui por mar. E aqui nós temos a Península Itálica. Tá? Então, a cidade de Roma ela fica localizada aqui na Península Itálica e ela vai ser fundada, né, pelos latinos. Tá? Já falo um pouquinho mais deles aí na parte histórica da fundação de Roma, porque antes, né, nós temos aí a parte mitológica, né, a parte de crença, né, de criação aí da cidade de Roma. Segundo a mitologia romana, Roma teria sido fundada, né, por Rômulo, né, que teve como irmão gêmeo, né, o Remo. Só que Rômulo acabou matando o Remo, né, antes da fundação de Roma. Né? Então foi o Rômulo que fundou Roma e é por isso que a cidade, né, de Roma tem esse nome, né, devido ao seu fundador. Segundo, né, a mitologia, Rômulo e Remo eram filhos aí, né, do deus da guerra Marte, né, para os gregos deus Ares, e da mortal Reia, que era filha de Numitor, né, rei, né, da região ali. Só que esse rei ele tinha sofrido um golpe ali pelo seu irmão, né, e teria mandado, né, aprisionar o seu irmão, né, o Numitor, e a sua filha Reia, né, para que ela não tivesse herdeiros, né, então que ela se mantivesse
casta. Só que aí ela engravidou do deus Marte, né, e deu origem aqui ao Rômulo e o Remo. Só que ela colocou esses filhos aí num cesto, né, e colocou eles dentro do rio Tibre, né? E esses meninos, eles foram encontrados aí por uma loba, que foram amamentados, né, por essa loba, que tem o nome de Lupina, tá? Até que foram encontrados aí por um pastor, tá? E com o passar do tempo, depois, né, eles descobriram aí a sua origem, né, aí eles acabam matando aí, né, o seu tio, que tinha assumido ali o poder, libertando o Numitor, né, o seu avô, e recebendo esse território aí onde que o Rômulo acabou fundando a cidade de Roma. Eu vou deixar para vocês o link, né, no nosso folheto aí de atividades, da história completinha, né, com mais detalhes aí sobre a fundação mitológica, né, de Roma. Mas então vocês sempre, né, vão estar observando essa imagem de uma loba, né, sendo amamentada, amamentando aqui essas duas crianças, né, representando aí o Rômulo e Remo, né? Então essa imagem aqui representa a fundação, né, de Roma pela segunda mitologia. Aí aqui mais uma imagem, né, da loba com as duas crianças. E aí, né, nós temos a parte histórica, né, da fundação de Roma. Vários povos viviam ali na Península Itálica, tá? Dentre esses povos, nós tínhamos os gregos, né, na região mais sul ali da Península Itálica. A gente viu, né, que quando os dórios chegaram lá na Grécia, destruindo tudo, muitos gregos, né, acabaram, né, se dispersando para outros territórios. Alguns deles foram ali para a Península, né, Itálica. Então, nós tínhamos os gregos, nós tínhamos os italiotas, tá? Dentre os italiotas, nós temos alguns povos, como os latinos e os sabinos, tá? E depois um outro grupo chega na região, que são os etruscos, tá? Então, a região ali da Península Itálica era habitada ali por diversos povos. A região onde, né, Roma foi fundada é chamada de região do Lácio, tá? E eram os latinos que acabaram fundando essa região. Por isso que a língua, né, a escrita, né, a língua materna aí dos romanos é o latim, né? Vem aí desse povo aí, desses povos que fundaram Roma, né, dos latinos, tá? Então, quando eles ficaram ali, né, organizando, né, as vilas que foram fundadas ali, né, por muito tempo, até que chegou os etruscos na região e começaram a ter um contato maior aí com esses outros povos, né, principalmente os latinos, e acabaram, né, dominando a cidade de Roma e impuseram, né, os seus costumes a esses povos que já habitavam ali na região, tá? Então, os etruscos, ao impor os seus costumes, né, eles acabam influenciando, né, o surgimento de uma nova cultura, né, que é misturada ali dos latinos com a dos etruscos. Então, aqui a gente vê alguns, né, desses costumes que são de influência etrusca sobre os latinos, que fazem parte aí da cultura romana, como as lutas de gladiadores que a gente conhece, né, do Império Romano, vem aí, né, de costumes etruscos. As corridas de biga, né? O que eram essas corridas de biga? Era um esporte, né, no qual uma carruagem, né, de duas rodas era puxada ali por um cavalo, né, que eles disputavam essa corrida. Tem o filme Ben-Hur, né, que mostra, né, bastante esse esporte aí, né, das corridas de biga, que eram muito famosos aí também, né, durante o Império Romano. O estilo arquitetônico, né, como a utilização do arco romano, né, que a gente, na hora que for ver as arquiteturas, a gente vai ver muito presente, né, vai estar sempre presente, né, na arquitetura romana. O hábito de usar toga, né, também tem uma imagem mais para frente que mostra, né, toga é aquela roupa, né, que os senadores romanos utilizavam,
aquela roupa bem parecida, né, com a que Jesus Cristo, né, utilizava ali, né, nas imagens das suas pregações. E uma das maiores contribuições dos etruscos vai ser a difusão do alfabeto grego, que vai influenciar aí no desenvolvimento do alfabeto latino, né? E o latim, ele vai dar origem a diversas línguas aí modernas, né? A diversas línguas aí de vários povos, inclusive a nossa, né? O português. Então, do latim, nós temos o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno e diversos outros, né? Outras línguas aí, tá? De povos que foram dominados, né? Foram influenciados aí pelos romanos, tá? Então, se a gente for pegar a origem aí, né, da nossa língua, né, nós temos um legado aí dos romanos, tá? Que foram influenciados pelos gregos e os gregos que foram influenciados por quem? Pelos fenícios, que a gente já viu. Então, vão observando que a história ela está sempre, né, amarrada, né, a um acontecimento ao outro. Aí aqui, né, a imagem, né, do que eu tinha falado para vocês, né, da Península Itálica, né, e as suas divisões, né, os etruscos, bem próximos aqui, né, de Roma, que foi fundada aqui pelos latinos. Toda essa região aqui era, né, dos grupos italiotas, e essa região aqui de azul era dos gregos, né, que chegaram na Península Itálica depois da diáspora, né, da primeira diáspora grega, com a invasão dos dórios. E aí, né, nós temos os períodos, né, da civilização romana. Né, o primeiro período é o período da monarquia, que começa, né, com a fundação de Roma, tendo aí Rômulo como seu primeiro rei. Então, uma monarquia é uma forma de governo onde que reis, né, vão governar. Tá? A república, né, é o segundo período, onde que o povo vai escolher ali os seus representantes, né, onde que o governo vai pertencer, né, ao povo, tá? Vai pertencer a instituições políticas ali representando o povo. Tá? E a terceira fase é o império, tá bom? O chamado aqui, né, a parte onde que o Império Romano teve a sua maior extensão. Então, diferente lá da Grécia, que tivemos 5 períodos, aqui na civilização romana, né, na história de Roma, nós temos esses 3 períodos. Tá? Na monarquia, né, nós temos aí pouca documentação, né, a respeito desse período, tá? Mas nós sabemos que os reis que governaram aí, ali, né, a Roma nesse período, eles tinham, né, funções executivas, religiosas e jurídicas, né? Então, ele era a autoridade máxima ali em Roma. Só que ele não governava, né, conforme a sua vontade. Ele tinha as suas decisões limitadas, né, pelo Senado, né, que era um conselho ali que tinha representantes, né, dos patrícios, que era a classe ali mais nobre, né, de Roma. Tá? Então, os representantes ali do Senado tinham decisões de vetar, né, de barrar algumas decisões desses reis. Tá? Só que, ao longo do tempo, esses reis começaram a não respeitar a cidade aí, né, as decisões dos senadores, né, e da Assembleia, né? A Assembleia também era um outro órgão ali que tinha uma atribuição de fiscalizar um pouquinho as ações dos reis. E os cargos, né, e os reis também não eram o cargo ali, né, de rei, né, o título de rei, ele não era hereditário, então ele não era passado de pai para filho. Quando um rei morria, os senadores escolhiam, né, um outro rei para ocupar esse posto aí. Então, quando esses reis eles começam a não respeitar as decisões aí dos senadores, os senadores acabam, né, tirando esse rei do poder e assumindo o poder, fundando, né, a república. Então, a república ela é fundada quando os senadores expulsam o rei de Roma, né? O último rei de Roma foi o rei Tarquínio, tá? Conhecido aí como Soberbo, né? O último aí da dominação etrusca. E aí, né, na monarquia, né, no período da monarquia, e isso vai,
né, até o Império, nós temos a divisão da sociedade entre patrícios, né, que são os cidadãos, considerados os cidadãos, né, possuidores das maiores terras, né, das melhores terras, de gados, de direitos políticos, né? Era a aristocracia, que significa os melhores, tá? Então, esses são os patrícios. Tanto é que aquele termo, né, de patricinha, né, vem daqui de Roma, né? Patricinha é um termo preconceituoso, né? Mas que muitas vezes vocês já devem ter escutado, que geralmente é para se referir a uma menina, né, que é metida, né, tem nariz empinado, é riquinha, mais ou menos, né, desse jeito aí. É um termo preconceituoso, né? Deve ser evitado, tá? Mas vem aí da origem aí dos patrícios romanos. Nós temos aí os plebeus, tá? Que são pessoas livres também, mas sem direitos políticos, né? Se tiver alguma propriedade, propriedades pequenas, né? Com terras aí bem ruins, tá? Era a maior parte da população aqui, tá? Os plebeus. E nós temos os clientes, que eram pessoas livres também, né? Eram plebeus, mas dependentes aqui dos patrícios, né? Então eles tinham uma relação bem próxima, né, com os patrícios, né, numa troca ali de favores. Né? Os patrícios eles eram avaliados também, né, o seu poder, com base no número de clientes, né, que eles tinham. E nós tínhamos os escravos. Nesse momento, né, aqui nós temos uma observação aqui bem grande. Tá? Nesse momento da monarquia, os escravos eles eram bem poucos. Tá? Eles eram por dívidas ou por guerras. Só que, né, não tinha tantas guerras, né, de conquista de territórios nesse momento. Tá? Então, a maior parte dos escravos aqui eram por dívidas, né? Plebeus endividados que eram transformados em escravos. Então, era uma parcela bem pouca da sociedade. Isso vai mudar no período da República. Aí eu falo com vocês, né, no período da República, as consequências, né, que fizeram mudar essa situação aqui, né, dos escravos, tá? E aí, né, como, né, eu tinha falado com vocês, o período da monarquia ela termina, né, quando esse último rei aí da dominação etrusca é expulso, né, de Roma pelos senadores, no qual eles vão instituir um governo, né, onde que vai ser a escolha, né, os governantes vão ser, né, o próprio povo. Então vai ser criado uma república, né, que vem aí do latim de coisa pública, né, coisa do povo. Então vai ser um governo do povo, tá? Por isso que aqui no Brasil hoje, né, nós somos uma república, né, um governo do povo, tá? Vem aí do latim res pública, coisa pública. E a república, né, a gente, né, trabalha aí na próxima aula, né, para não ficar muito sobrecarregado, o vídeo não ficar aí muito extenso. Então, essa primeira parte aqui, ela é bem, né, tranquilinha, né, nós falamos da fundação, né, de Roma, né, da sua fundação mitológica e da sua fundação histórica, né, dos seus períodos, monarquia, república e império, e falamos aqui das principais características, né, da monarquia, governada por um rei, que tinha seus poderes limitados pelo Senado, né, esse Senado composto aí pelos patrícios, né, os únicos possuidores de direitos, né, e a organização da sociedade aí, né, entre patrícios, plebeus, clientes e escravos, e a função de cada um deles. Tá? Então, desejo vocês aí bons estudos, né, boa aula, e vou passar para vocês, né, naquele arquivo, né, que nós enviamos, as atividades, né, para vocês estarem resolvendo aí, fixando o conteúdo. Qualquer dúvida, né, estou sempre aí à disposição de vocês. Um grande abraço.